professor Marcos Fá. Eu estará junto com vocês nesse curso de certo oferecido a vocês. Nós estamos aqui na JV Libras e Acessibilidade, na direção do professor Fran. Ele é o nosso gerente da empresa. Nós temos o Leonardo Lima, ele é o nosso diretor financeiro, que toda empresa tem que ter o seu diretor financeiro, né, gente? E também temos nós, professores, tanto o professor Francimar, quanto eu, professor Marcos, que vos falo, certo? Eu dei uma olhadinha, pessoal, e alfabeto manual, certo? E dos números, que eu acho que ficou um pouquinho vago na hora da explicação de números, um pouco de letras, qual a diferença. Eu sei que tem alguns que já pegaram a sinalização, já tem uns que já conhecem a Libras. Ok, isso é ótimo. Então, vai ser bom para ajudar, me ajudar e também ajudar os outros colegas, certo? Mas eu vou pedir para que todos, realmente, todos, na hora que a gente voltar no conteúdo, eu quero que todas as câmeras estejam ligadas, certo? A aula está sendo transmitida pelo YouTube. Tem alguns alunos que estão online, então eu gostaria que um aluno no chat do YouTube, quem está assistindo pelo YouTube, porque é de lá também que a gente vai colocar a presença de vocês, certo? Para aqueles que estão aqui na nossa sala virtual, no final do curso, no final da aula de hoje, estarei fazendo a chamada de vocês, certo? E para que nós possamos ter uma aula mais didática, um pouco mais dinâmica, certo? Hoje eu tenho um joguinho para vocês, para ver se vocês já pegaram o alfabeto manual e vamos ver a configuração da mão de vocês, tá bom? Eu gostaria mesmo de agradecer a vocês por estarem em mais uma aula aqui junto com a gente e espero que possamos caminhar juntos aí e conseguir ir até o final, tá bom? Então, eu quero e preciso voltar com vocês no conteúdo do alfabeto, no caso que eu acho que vai ser melhor eu explicar para vocês novamente, porque a gente sempre vai estar retomando alguns conteúdos anteriores, certo? E também isso vai ser melhor para a prática de vocês, tá bom? Então, vamos todo mundo fazer os sinais. A partir de agora, nós vamos retomar. Eu acho que todo mundo já tem a sua colinha do alfabeto manual no celular, que mandaram lá no grupo, que eu dei uma olhadinha, né? Isso é muito interessante. É legal fazer essa troca de material, troca de experiência entre vocês. Eu usei isso na tecnologia. Não, eu acho mais fácil usar aquele. Então, é perfeito. Isso é ótimo. Dou show para vocês. Tá bom? Parabéns, de verdade. Então, vamos começar novamente, certo? Na letra A. Letra A.
certo? Todo mundo fazendo a letra A com a mão, tá bom? Letra B. B. Letra C. Letra D. Ah, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei agora, pessoal. Depois do D, eu sei que a gente parou no D. Algumas regrinhas para ficar melhor a nossa aula. Todas as pessoas que estiverem usando fundo virtual, eu gostaria que tirassem, porque, às vezes, dependendo como você vai estar gesticulando a mão, às vezes desaparece, certo? É uma sugestão, dar uma regra. Mas vamos para melhor visualização, eu acho bom vocês tirarem o fundo. Para quem está pelo celular, principalmente, tá bom? Então, vamos lá novamente. A, B, C, D, F. Lembram que o F, o dedinho é para fora, tá? O F é para fora. F, G, G, o H. Tem dois jeitos de fazer o H que eu ensinei na aula passada. Alguém lembra? O primeiro é em U, a letra U, você frente e verso, faz esse movimento com a mão, é o H, ou em K, que o K nada mais é que a letra V, você vira a mão para trás, você vai pegar o dedão, o polegar, quer dizer, o polegar vai pôr no meio dos dois dedos. Você vai fazer isso daqui, ó, H. Vai fazer esse movimento, certo? A letra I, a letra J, é o desenho no ar, J. A letra K, agora. Vocês lembram do H que faz esse movimento? A você só vai fazer, fazer um movimento para cima, K. Só elevar o braço para cima, K. K, letra L, letra M, N, letra O. O P é o K deitado, certo? A letra P é o K deitado. P, Q. Lembra do G que é para cima? Lembra? Tá? Acho que lembra essa diferença. O Q, o G para cima e o Q é o G para baixo. Depois eu ensino uma diferença entre Q, G e o 7. Tá? Q, R, R, letra S, RS, T, o T é o F, mas com o polegar para dentro. Para fora é o F, para dentro é o T. Certo? Então tem essa diferença.
para dentro T e para fora F. T, letra U, a mais conhecida, né, de todos. A letra V, a letra W, a letra X, Elaine, está me ouvindo? Não é X. É para trás. É, para trás, não é de lado, não, tá? Tá. X, Y, aqui, Y, Z, letra Z. É o desenho do Z no ar. Certo? É bem que todas podiam ser assim, né? É mais fácil, né? Eu também concordo com vocês. Eu não sei por que. Mas tá bom. Eu acho que então todos conseguiram pegar o alfabeto, certo? Joelma, se você puder, por favor, põe a sua tela do celular virada para a sua direita, certo? Que aí vai ficar mais fácil para a gente ver a sinalização. Certinho? Ok. Certo? Eu acho que é interessante. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz semana passada. Eu vou escolher algumas pessoas, certo? Eu vou ver assim, quem será que eu vou chamar, né? Não sei. Vou jogar meu dado aqui, vamos ver o que vai cair. Mas para fazer a datilologia do. Não precisa, porque senão vai ficar aquele palavrão comprido, né? Então, vamos lá. Bianca, faça a datilologia do seu nome para nós vermos. Ó, parabéns, viu? Parabéns. Mas eu vou contar um segredo, hein? Falando as letras é mais fácil. Acho que se eu ficar sem falar as letras vai ser difícil para mim. Mas é assim que começa. Depois vai ficar melhor ainda, você vai ver. Certo? Ariane, você consegue fazer a datilologia do seu primeiro nome? Faz aí pra gente. Ó, nossa, parabéns, viu? Parabéns. Você falou Lariane ou Ariane? As duas fizeram, eu acho, né? Ariane ou Mariane? Não, eu falei Ariane. Mas agora Ariane é a outra, coitada. As duas já treinaram. Faz aí pra gente, Lariane, a datilologia. Travou o seu áudio, professor. Lariane. Oi. Faz a datilologia do seu nome em libras pra gente. Tá certo. Só que presta uma coisa, presta atenção. Todos estão me ouvindo? Tá. Sempre quando vocês forem fazer a datilologia do nome de vocês, não façam com a mão para mim. Certo? Por quê? Como que o surdo vai
vai entender, por exemplo, Santos. Vamos dizer assim, essa palavra Santos. S-A-N-T-O-S. Né? Então, sempre façam para fora, com a mão para fora. Então, por exemplo, Silvia. S-I-L-V-I-A. Silvia. Tá? É uma boa. Isso, a sua prática está legal, mas muda na hora da datilologia, muda a posição da mão. Tá bom, Ariane? Beleza. Stephanie, vamos dificultar um pouquinho a língua portuguesa, né? Vamos lá, datilologia. Tava fácil, né? Vamos lá. Fiquei de boca aberta, hein? Ó. Professor, e até Oi. mandaram ali no chat, tem o pessoal da Recolhidas também, que eles estão tudo junto na mesma sala, mas eles também conseguem ir até a câmera para fazer. É? Eles não praticaram semana passada, acho que tem que colocar eles para praticar essa semana. É o celular do Elvis que tá, né? É? Se for, beleza. Então, eu quero que alguém da Recolhidas venha até próximo do celular e faça a datilologia. Pode ser qualquer um, qualquer pessoa. Vai, Elvis. Puxa a fila aí, Elvis. Parabéns, Carla. Parabéns, viu? Ó, Consegue nos ouvir? sim. Certo. A Carla fez assinalou com o nome dela aí, tá ok? Como disse Tá. aí, o pessoal aqui foi cedido o espaço, tá ok? Estamos Não, todos tranquilo. muita Tranquilo. comunicação, tá ok? Por isso que eu falei, sim. É o celular do Elvis. Ok, então qualquer pessoa vem e faz a datilologia. Por causa que aí fica mais fácil. Certo. Bom, agora vamos com você, Elvis. Faz a datilologia. Vamos lá. Nossa, arrasou. 5 letras. Que rápido, né? Vamos ver. Não vale, eles já estavam treinando lá, porque as meninas estão lá, né? Elas já estão ajudando eles. Verdade, verdade. Tem a Letícia e a Milena, E a né? Milena. É Isso. verdade. Ó, vocês Aprender. podem exigir, viu? Vocês podem exigir delas para elas ensinarem vocês também aí. Eu Sim, ensino sim, daqui e elas daí. Estão nos ensinando muita coisa, já aprendemos aí. Questão do nome da polícia, da Milena. Perfeito. Tá? Então, pessoal, é assim que funciona. Você pode soletrar ou fazer a datilologia do seu nome, certo? Ou juntar letras e números. Por Travou, exemplo, professor. Travou. O áudio ou o vídeo? O áudio. Áudio. Eu estou falando assim que como que vocês podem ter a distinção da diferença entre letras e números? Números, certo? A mesma sinalização que a datilologia, aqui, eu vou fazer aqui é numeração ou números, certo? Só muda a posição da mão. Datilologia
é aqui no ar, na sua frente. É mais encostado no corpo, certo? É o mesmo movimento. Isso é Vocês para se coloquem referir ao quê mesmo? letras Ah, sim. e números. Tá. Então, a datilologia da palavra e a numeração, certo? A numeração, nós sabemos que elas são divididas em 3 etapas: em ordinais, cardinais e quantidades, certo? Os cardinais, vamos começar aqui, vamos inverter, né? Aqui. Cardinais, ordinais e quantidade. Os cardinais são os números que normalmente nós usamos para enumerar as posições, certo? Por exemplo, e os cardinais, eles não têm. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que eu tinha falado para vocês, eu peço desculpa pelo erro, que e 7. Não. O 7, ele tem na diagonal. A diferença, certo? Então, o G é para cima, o I é para baixo, e o 7 você vira um pouquinho para a sua esquerda, certo? 7, 8, 9. O 9 é o 6 para baixo, certo? 9. 1, 0. Ela não é 1, 0, não. 1, 0. Certo? Ó, 1, 0. E cardinais. Diga, Stefano. Tô com dúvida no 6 e no 9. Não sei se eu tô fazendo certo. Tá. O 6. Deixa eu Assim? ver se eu... Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aqui? É como se fosse um joinha. É o joinha. Não. Lembra do O. Do O, mas. Uhum. Do O. Você vai esticar o polegar e vai fechar esse O, esse 0. Aí você só vai fazer esse movimento para frente. Para cá. Um pouquinho. Assim, ó. Aí. 6, Stefano. 6. O 9 nada mais é que você só vai inverter para baixo. Uhum. Entendeu? Entendi. 6 para cima e 9 para baixo. Os cardinais, ok. Certo? Então, vamos para o segundo. Ordinais. Os ordinais, os números ordinais, nós usamos como primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, mas tem a movimentação. Tem o seu movimento. Certo? Então, primeiro, eu faço primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí eu já mudo. Quinto, sexto, eu já faço o movimento sexto,
sétimo, oitavo, certo? Eu esqueci de falar para vocês. Letra S e número 8. Então, a mesma configuração de mão, certo? Só que eu sei quando eu falo M, A, R, C, O, S, Marcos, certo? E quando eu falo número de casa, por exemplo, número 18, eu sempre falo antes. Número 18. Então, aí eu vou saber que esse sinal aqui não é a letra S, e sim o número 8. Certo? Quantidades. Eles têm essa mudança, sim, mas eles não têm movimentação também, não. Por quê? A única coisa que você vai fazer é a sua mão para frente. Certo? Você não vai fazer primeiro, segundo, terceiro. Não. Você vai fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí, sim, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, certo? Entenderam todos? Eu não entendi esse último, essa diferença. Por que que o um é assim e agora é assim? Por que, Stephanie? Você não vai fazer, por exemplo, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, por exemplo, é um controle de ar-condicionado, certo? Eu não vou fazer vou fazer um controle. A posição da mão, se eu for falar de. Quando eu vou falar de quantidade. Quando eu falo de quantidade, aí eu mudo a posição da mão para frente. Certo? Eu nunca faço 1, 2, 3, 4. Não. Eu faço 1, 2, 3, 4. A mão virada sempre para frente. Igual quando eu falei para vocês, sobre a datilologia. Nunca fazer para dentro, sempre fazer para fora. Certo? Certinho sobre alfabeto manual e numeração? Diga, Stefano. Só eu, né, que levanta a mão para perguntar. Daqui a pouco o professor vai pegar ranço já de mim. A gente vai praticar a questão dos números também? Vamos praticar sim. O que eu vou propor para vocês agora, nesses últimos minutinhos não, os últimos minutinhos da gente relembrar a aula passada. Eu vou pedir para algumas pessoas, inclusive lá na Recolhidas, eu vou pedir para alguém vir até na frente do celular, certo? Vai fazer a datilologia do nome, vai falar a idade, certo? Joelma, eu gostaria que você fizesse a datilologia do seu nome e falasse a sua idade.
Pera lá. Tá. J, J. Isso. O, O. E, Isso aqui. D, tá? Isso. No L. grupo, L, M. M, A, A. Isso. certo? No grupo, eu acho que o professor Francimar já mandou a apostila para vocês, certo? Sim. Está lá no grupo. Então, eu vou trabalhar em cima daquela apostila e mais alguns vídeos que eu achar interessante para a nossa aula. Algumas diferenças eu vou trazer para vocês. Mas, então, usem e abusem dessa apostila. Ela é ótima e eu garanto para vocês. Vocês vão conseguir, sim, aprender estudando um pouco a apostila. Tá bom? Tá bom. Joelma, tá certo. Elaine, faça a datilologia e a sua idade. Tá. Não, peraí, errei. O E. Tá Peraí. bom. Os dois me confundem ainda. Tá. É isso, o I, né? Para fora. Pra fora. Tô sem olhar, tá? Peraí, não lembro do 6. 9, do 6 é para cima. Assim. Não. Não. Assim. Aí, Lembra do O, Nani? assim, ó. Assim. Tá bom? Ó. Tá conseguindo, viu? Parabéns. Vamos mais uma. Vamos lá, Ariane. Eu quero que você faça a datilologia do seu nome novamente, mas agora com a sua idade. São números. Números é assim, né? Números. Ai, gente, esqueci o 2, espera. Assim? O de número ou não? Assim? O seu. Não é o 2, eu quero fazer. 2. É o 2 e o 9 que eu vou fazer. Tá. O 9 Nós é assim, né? Ó, faz 2. O 9 é assim. Ó, 2 é assim. 2. Lembra do 6? 9. 6, 9. 9, assim, né? 20, Não dá pra chegar direito, né? Tá tranquilo. Isso. Então, Tá? 20. É engraçado que quando a 29. gente tá fazendo a sequência, a gente consegue fazer mais rápido, mas quando é para juntar um e o outro, já dá um. Dá um tilt na O cabeça, bugzinho, né? né? Dá um tilt na cabeça. Então, gente, essa foi a aula da semana passada, que eu julguei necessário a gente voltar, certo? Para relembrar e praticar, certo? Nós sempre estaremos voltando e relembrando algumas coisinhas. A partir da semana que vem, eu acho que eu já posso dificultar vocês, né? Ou não? Não? É só Acho eu que querer fazer assim, talvez. Falar. uma sugestão, professor. Talvez aprender a bom dia, oi, se apresentar. Sim, né? mas a aula de hoje, Elaine, é sobre isso, sobre os cumprimentos e as apresentações que a gente tem em língua de sinais.
Acho legal. Legal. Diga, Steph. A gente vai sempre, tipo, retomar essa questão do alfabeto, dos números e praticar mais em outros momentos? Por exemplo, tipo, em qual contexto que eu posso usar outras formas de número, igual você comentou, número de telefone, número da Aham. casa, se eu for comprar Sim. alguma coisa, a quantidade. Acho que vai ter esses momentos mais práticos, né? Vai sim. O que depois, um pouquinho mais para frente, o que eu vou fazer o alfabeto manual vai ter que ser memorizado por vocês. É uma coisa básica, então vai ter que memorizar. E a numeração também. Porque depois já vai começar a sinal de casa, de banco, de cadeira, banco, supermercado. Vai começar a ter a sua variabilidade de sinais, certo? Aí que eu vou precisar que vocês pratiquem mesmo o alfabeto, porque é só sinalização mesmo. Diga, Elaine. Uma dúvida que surgiu agora. Por exemplo, o alfabeto a gente está aprendendo a soletrar o nome para eles, né? Mas em que momentos que a gente vai sempre usar o alfabeto soletrando? Já que existe muitos sinais que já substituem uma palavra inteira. A datilologia só substitui a sinalização quando você não sabe o nome por exemplo. Deixa eu pegar isso daqui. Qual que é o nome disso daqui? Alguém sabe? Isso daqui é a mesma coisa que um carregador de celular. Eu ponho o cabo aqui e encosto o celular aqui e deixo ele carregando. Certo? Então, qual que é o sinal de carregador de celular? Eu conecto energia. Eu ponho energia. Mas isso é uma coisa que eu já sei. Mas, por exemplo, vamos ver isso daqui. Alguém sabe me dizer o que é isso? Que animal que é esse? É um tamanduá? Que estranho. Tatu. Tamanduá. Por exemplo, se eu não sei o sinal do bicho, quati, eu vou soletrar, vou fazer a datilologia daquele animal. Entendi. Q-U-A-T-I. Quati. Aí, se eu estou na frente de um surdo, eu faço a soletração, a datilologia, eu peço um sinal para ele. Entendeu? Então, essa as diferenças. Certo? Então, hoje, nós vamos começar alguns sinais de cumprimentos e apresentações. Certo? Através dos cumprimentos, da configuração de mão, esse é o sinal de configuração de mão, certo? Eu consigo já fazer alguns sinais. Por exemplo, lembra do Y? Do Y?
Com o Y, eu faço o sinal de avião, telefone, celular e vaca ou boi. Com uma configuração de mão. Configuração de mão em L, ou em Y, desculpa, em Y, certo? Por exemplo, configuração de mão em S. O que eu consigo fazer? Aprender. Eu faço sábado. Eu faço laranja, o sinal da fruta laranja é esse, certo? E desodorante. Isso, mas a laranja é igualzinho, a mesma igual coisa? sábado. Igual. Só que eu vou saber a diferença na hora da explicação. Pelo Por contexto. exemplo, se eu tiver, do contexto. Se eu estiver falando de dias da semana, eu vou usar sábado. Se eu vou falar de frutas, laranja. Certo? Então, isso é o que a configuração é um ponto só. Por exemplo, ponto ou local de articulação. O que significa isso? É aonde eu disponibilizo a minha sinalização. Se eu faço para frente do corpo, se eu faço próximo do corpo, se eu aproximo, se eu afasto, certo? Se eu faço para cima, para baixo, certo? Por exemplo, trabalhar as duas mãos em configuração com a letra L, eu faço trabalhar. Eu faço na frente do corpo. Trabalhar. Brincar. É um outro. Faz brincar. As duas mãos em Y. Faz um círculo. Brincar. Certo? Por exemplo, a palavra aprender, que é o sábado na cabeça, na testa. Aprender. Certo? Isso é ponto de articulação, essa D aonde eu coloco o meu sinal. Certo? Movimento. Ela tem, dependendo do contexto, dependendo do que você vai falar para o surdo, transmitir para o surdo, você tem que fazer um movimento. Isso com toda certeza. Então, por exemplo, a palavra rir, você vai rir, você sempre vai sorrir, você vai sorrir e vai fazer esse movimento, sorrir. Certo? Por exemplo, chorar. Ou chorar. Esse aqui é aquela coisa de estar chorando demais. Esse é um chorar mais delicado. Certo? Por exemplo, conhecer. Você bate o indicador no conhecer. Professor, Sentar. Oi? falhou o conhecer, não entendi. Bate aonde? No peito ou aqui? No queixo. Ah, No aqui. meio do queixo. Conhecer. Assim. É. Ok, obrigada. Certo?
orientação e direção. Como assim? Ela vai dar a minha orientação e a minha direção pela palma da mão. Se eu estou sinalizando para dentro ou para fora. Alguns sinais têm essa configuração de mão, certo? Com um ponto de articulação também, certo? Por exemplo, ir, eu faço. Eu indico eu e ir. Eu ir, eu vou. Entendeu? De fora para dentro. Vir. Descer. Quer dizer, subir. Eu subir. E agora eu vou descer. Se eu subo, eu desço. Abrir e fechar. Fechar. Você pode usar fechar, pode fazer fechar. Esse daqui é de fechar a porta. Certo? Fechar. Esse daqui é de fechar a inscrição, fechar bloqueio. Você usa esse fechar. Certo? E expressão facial e corporal. Isso tem a ver. Facial nada mais é que você dá aquela impulsionada na sinalização. Ela te dá a chance de demonstrar para o surdo a intenção. Certo? Por exemplo, eu não vou fazer alegre com a cara triste, né? Assim, eu vou fazer alegre, feliz, alegre, certo? Triste, eu vou fazer triste. Eu vou franzir a testa e vou dar aquela caída, vou ficar triste. Eu vou ficar surpreso. Nossa, tipo assim, quando acontece alguma coisa, nossa! Eu faço aquela coisa assim, nossa! Certo? Então, tem sim, expressão facial, dependendo se você está em pé e está, por exemplo, interpretando uma música. Você não vai fazer a interpretação da música parado. Você tem que movimentar o corpo, você tem que, às vezes, assumir um personagem. Às vezes a música tem, por exemplo, aquela música do Renato Russo, Eduardo e Mônica, é a história de dois jovens, né? Então você tem que apresentar o Eduardo e a Mônica. Então você tem esse movimento aqui, certo? E com esse movimento você faz a expressão corporal. E, lógico, a expressão facial também, certo? Então, por isso que é importante a gente ter essa... Como eu posso falar? Essa não é facilidade. A gente ter sempre essa prática de
tá alegre, feliz, triste, eu tô bravo, né? Tô bravo, nossa, eu tô com muita raiva de você, tô muito bravo. Então, a expressão facial ela vai dar uma potencialização na sua sinalização. Então, são esses 5 pontos que nós falamos para dar uma melhor sinalização, certo? Agora a gente já vai começar pelos cumprimentos. Pelos cumprimentos. Aqui, cumprimentos. O sinal de cumprimentos. Certo? Na apostila de vocês, na página 11, ela tem o certo? Eu vou pegar os principais que nós vamos usar normalmente. Fala, Stephanie. Eu queria saber se o pessoal da Recolhidas consegue acessar ou se quer que transmite, porque como eles estão com um computador só, talvez seja bacana transmitir para eles. Elvi, você pode responder se vocês estão conseguindo acessar ou quer que transmite a imagem aqui? Tá pelo celular? Todos estão conseguindo? Sim, alguém aí está com alguma dificuldade para acessar a apostila? Alguém não tem? Você não tem? Está pelo celular? Está todo mundo com acesso, hein? Aqui está todo mundo com a apostila, viu? Beleza, então a gente vai começar agora a começar. E a gente vai para a prática mesmo, para dar uma potencializada nessa sinalização de vocês. Tá bom? Professor, Oi. eu não consegui imprimir a apostila ainda. Como eu estou pelo celular, eu não estou conseguindo visualizar, tá? Tá, então eu vou fazer o seguinte, então compartilhar para todo mundo, certo? A tela e vai ser melhor. Obrigada. Todos estão vendo, né? Certinho? Então vamos lá. Oi. Eu faço ou parado, ou eu faço esse oi. Também é bastante aceito, certo? Então eu faço. Posso falar assim, oi, se tem um grupo de surdos, eu não vou falar oi, oi, oi. Não dá, né? Então eu faço um oi coletivo para todo mundo. Por exemplo, lá na Digi, lá na Recolhidas, eu não vou falar assim, oi, Elvis, oi, fulano, oi, ciclano, não vou fazer isso. Vou falar, oi, pessoal da Recolhida. Aí todo mundo vai falar, oi, professor. É mais ou menos assim, certo? Então, oi. Não, eu ia falar também que às vezes você chega num ambiente assim que tem mais pessoas, é igual quando a gente tá falando normal mesmo, que a gente fala um oi e às vezes dá a impressão de ser muito seco, né? Aí quando você dá uma entonação, coloca um oiê ou vários i, dá uma alegria maior, eu acho. Também. Verdade. Então, oi, tudo bem? Você pode fazer tudo bem assim, tudo bem. Então, tudo bem. Nome. Quando eu pergunto o seu nome, quando eu vou perguntar o nome da pessoa, eu falo nome. O U virado para fora. Quando eu vou falar o meu nome, eu faço para dentro. Nome. Nome. Seria seu nome, meu nome. Certo? Sinal. Sinal.
Esse sinal aqui, de sinal, é para quando você está perguntando para o surdo qual é o apelido dele, ou qual é o sinal dele na Libras. Por exemplo, nós temos lá na a Letícia, que é a Letícia Flor, e tem a Milena. São duas surdas, certo? Tem eu, que sou o Marcos. Nós temos o professor Francimar, que é o nosso chefe aqui. Aí temos a Stephanie, certo? Então, cada um pode ter o seu sinal, mas só quem pode dar o sinal é o surdo, que ele vai olhar você, vai ver as suas características e o que combinar com você, ele vai te dar um sinal. Aí você não vai mais se chamar, por exemplo, Stephanie, onde você trabalha. Se tiver surdo, o surdo não vai fazer a datilologia do nome dela, vai fazer. Cadê a Stephanie? Já vai fazer o sinal dela. Cadê? Ah, tá lá na sala. Ah, então ela já sabe aonde ir. Certo? Prazer em conhecer. Prazer em conhecer. Bom dia. Ou bom dia. Ou bom dia. Você pode fazer de 3 maneiras. Primeira, bom dia. Bom dia. Ou bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Desculpa. Desculpa. Obrigado. Obrigado. Entender. Entender. Por favor. Por favor. Por favor. Esse por favor, eu também posso usar como pedir. Eu peço, licença, eu peço, por favor, eu peço, eu peço. Também eu posso usar com esse sinal. Legal. Legal. A configuração de mão e dedos abertos, passando no rosto, do lado do rosto. Legal. Legal. Repetir. Repetir. De novo. De novo. Outra vez. Outra vez. Vocês viram que eu usei 3 palavras, mas o mesmo sinal? Então, repetir. De novo. Novamente. Outra vez. Eu uso o mesmo sinal. Esse a gente tem que lembrar, né? Quando não entendeu o que eles falam, só vai falando. Ou levanta a mãozinha, ou fala assim, professor, de novo. Tá? Idade. Em Y. Idade. Idade. Não é para fazer idade aqui de baixo. Porque se você fizer daqui de baixo,
você vai falar assim que você é orgulhoso ou orgulhosa. Certo? Esse sinal aqui é de orgulho, orgulhoso. Então, idade é aqui no ombro. Idade. Certo? Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Certo. 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 Errado. Você vai pôr uma mão em K, a outra mão em B, mas com a mão aberta. Errado. 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 De dentro para fora, Elaine. Errado. 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 Certo? É mais para... Quando eu falo, eu estou sinalizando. Sinal de Libras, nada mais é que Libras. Lembra que configuração de mão são esses 5 pontos? A reunião desses 5 pontos dá na Libras. Antes, esse era o sinal de Libras. Mas hoje já se tem uma reunião de falar assim que não. Esse sinal aqui é de sinalizar. Certo? Então, o sinal da palavra Libras, língua brasileira de sinais, é Libras. Esse movimento aqui. Certo? Libras. Finalzinho que eu acho que já está quase chegando próximo da nosso término da aula é o tchau. Tchau. Esse a gente não vai esquecer. Então não vou esquecer. Eu tenho certeza. Vocês vão falar assim, tchau, professor. Mas eu nem terminei a aula. A gente chegando na aula. Né? Ou chegando na aula. Tchau, professor. A aula começou. Né? Então, pessoal, esse foi a aula de hoje. Foi o quê? Recordar o alfabeto manual, explicar as diferenças entre algumas letras e números, desmistificar o que é Libras, o que é língua de sinais, que a Libras é a língua brasileira de sinais da comunidade que vive no Brasil, e a Libras é a reunião das línguas de sinais. Então, por isso que é língua de sinais. Certo? Então, tem essa diferença. A língua de sinais, ela não é igual. Eu falo português aqui, nos Estados Unidos eu falo inglês, na Espanha, espanhol, na França, francês. Na língua de sinais é a mesma coisa, certo? E ainda aqui no Brasil tem a sua regionalização. O que é falado aqui, às vezes no Nordeste é a mesma coisa, mas normalmente não. Então, o sinal também é diferente, certo? E apresentei para vocês mais um pouco da Libras. Agora, a partir de hoje, a gente vai começar a sinalizar, certo? Vamos chegar na aula e falar: oi, tudo bem? Sejam bem-vindos, certo? Boa tarde. Não é noite, então não precisa falar boa noite para a gente ir embora, né?
É boa tarde ainda. Mas é assim que a gente vai caminhando, certo?